crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao 5º dia da nossa Semana Santa, que tem como tema Restaurados em Cristo. Crianças, vocês sabiam que uma falha no processo de restauração de uma obra pode deixar marcas nela para sempre? Sabem, crianças, no processo de transformação de nossas vidas, Deus nunca falha. Na verdade, somos nós que muitas vezes, através dos nossos erros, impedimos o trabalho de Deus em nossas vidas. Quando erramos, é como se estivéssemos presos dentro de um buraco. Por mais que tentemos sair sozinhos, a gente não consegue. Somente quando nós pedimos a ajuda de Deus é que nós conseguimos sair deste buraco chamado pecado. Oi, amiguinhos! Como vocês estão? Vocês lembraram de contar para seus amigos hoje que vocês estavam orando por eles? Devemos nos lembrar das pessoas que amamos para que a gente ore por elas. E as pessoas que nos amam também oram por nós. E é muito importante orar uns pelos outros. Mas também é muito importante a gente identificar quando algumas pessoas não estão fazendo muito bem pra gente. Algumas companhias, quando nós começamos a fazer coisas erradas, influenciadas por outras pessoas. Isso não é bom. Querido Papai do Céu, nós pedimos que nos mantenha firmes no Senhor, que o Senhor nos restaure, que o Senhor a cada dia nos torne mais parecidos com o Senhor. Restaure em nós a sua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, crianças, tudo bem? Vamos relembrar o tema de hoje, o Canto do Galo. Sabia que Pedro chorou amargamente no jardim de Getsemane? Pois é, crianças, foi durante o primeiro julgamento que Jesus estava lá no Sinédrio, onde Pedro negou 3 vezes ele. Qual foi esse período? 3 e 5 horas da manhã. Pois é, e provavelmente o terceiro acusador de Pedro foi o primo de Malco, a quem Pedro cortou a orelha. Vamos relembrar um pouquinho a história, crianças? Foi lá no Getsemane, onde Jesus estava orando com os seus discípulos. E nesse período chegou os soldados. E lá Jesus também fez um milagre. Colocou a orelha desse soldado novamente. Olá, pais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais na estrada da Páscoa e vamos descobrir o que foi que aconteceu com Pedro e com Jesus. Vocês se lembram de quando eu disse que Jesus estava no jardim do Getsemane com seus discípulos orando e logo chegaram os soldados junto com Judas Iscariotes e traiu Jesus? Então, hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais do que aconteceu depois com Jesus e com Pedro e seus discípulos. O título da nossa história de hoje é o Canto do Galo. E o versinho para memorizar está em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem. Quando eu disse que Jesus estava lá no jardim conversando com os discípulos, Jesus disse uma coisa muito importante para eles. Ele disse assim: olhe, fiquem bem atentos, porque vai acontecer uma coisa muito ruim. Quando eu for preso, vocês todos vão sumir, vocês vão se esconder, vocês vão se espalhar. Como dizia a profecia lá no livro de Zacarias 13, verso 7, que quando eles matassem o pastor, as ovelhas iriam fugir, iriam se espalhar. Assim vai acontecer com a gente também. Mas os discípulos negaram: não, Jesus, nós nunca vamos abandonar o Senhor, nós vamos ficar juntinho do Senhor. Pedro então disse: Senhor, eu nunca, jamais eu vou te abandonar. E Jesus disse: Pedro, ainda essa noite, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante
2 vezes. E Pedro disse de novo com insistência: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te negar, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E aconteceu que depois que Jesus tinha sido preso, Pedro ficou bem de longe, bem escondidinho, olhando para ver o que estava acontecendo. Ele ficou com medo de chegar ali perto. E aí, uma das empregadas do sumo sacerdote que estavam lá no Sinédrio, onde Jesus havia sido levado para ser julgado pelo sumo sacerdote e os principais líderes judeus, ela chegou e olhou a Pedro e disse: eu conheço você, eu conheço você. E Pedro olhou para ela e disse: não, eu não sei do que você está falando, eu não sei. Ela disse: sim, você era um daqueles que estava com Jesus. E Pedro disse: não, eu não conheço esse homem, eu não conheço. E naquele momento, você pode ouvir comigo? O que aconteceu quando Pedro negou Jesus a primeira vez? O galo cantou. Sabem, crianças, quando Jesus esteve lá no jardim do Getsemane e pediu para que os discípulos orassem com ele, Pedro perdeu uma grande oportunidade de orar também, pedindo para que Deus fortalecesse a sua fé. E aí aquela mulher agora, vendo Pedro mais de perto, ela disse: sim, é você. E ela começou a falar para as pessoas que estavam ali perto que aquele era um dos discípulos que andava com Jesus. E aquelas pessoas então disseram: é ele mesmo, é você um daqueles homens que andava com Jesus. E Pedro mais uma vez disse: não sei do que vocês estão falando, eu não sei do que vocês estão falando. E aí aquela mulher e aquelas pessoas começaram a apontar para Pedro e diziam: sim, é você um daqueles discípulos, é você um dos que andavam com aquele Jesus, que você também estava na Galileia. E Pedro, pela 3ª vez, disse: eu não sei do que vocês estão falando. Eu juro que eu não sei do que vocês estão falando e que eu seja castigado se eu não estiver dizendo a verdade. E naquele momento, Pedro ouviu de novo. O galo cantou pela 2ª vez. Você pode contar comigo quantas vezes Pedro havia negado Jesus? 1, 2, 3 vezes Pedro havia negado Jesus. E agora, depois que ele ouviu o galo cantar pela 2ª vez, ele ficou tão triste, mas tão triste, tão arrependido, que ele foi lá para o jardim do Getsemane e chorou amargamente. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Lembra que nós lemos no versinho que quando nós fazemos alguma coisa errada, nós pedimos perdão a Deus, nos arrependemos e Jesus, ele é fiel, Deus é fiel para nos perdoar os nossos pecados? Pedro se arrependeu. Mas, crianças, tem uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Muitas vezes nós ficamos perto de pessoas, de coleguinhas, que ficam debochando de Jesus, fazendo gracinhas, piadinhas com o nome de Jesus, e às vezes eles nos criticam porque somos cristãos. E sabe, não é muito legal a gente ficar andando com coleguinhas que ficam criticando dos cristãos, ou criticando de nós mesmos. Mas nós devemos fazer uma coisa importante. Nós devemos orar para que Deus fortaleça a nossa fé, para que a gente nunca se afaste de Jesus. E nós também devemos orar por esses coleguinhas, para que Jesus possa restaurar e transformar o coraçãozinho deles, para que eles também passem a amar Jesus. Então, vamos orar pedindo para que Jesus nos perdoe os pecados, para que Ele nos transforme e transforme também aquelas pessoas que às vezes criticam a Ele? Olá, crianças! Vocês sabiam que quando o galo cantou pela 2ª vez, Pedro, ele ficou muito envergonhado? Olha só como ele ficou com vergonha. Sabe por quê? Porque ele se deu conta do erro que ele havia cometido. Mas ele fez a coisa certa. Ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado e pediu perdão a Deus. Todos nós cometemos erros. Às vezes desobedecemos o papai,
contamos uma mentirinha, fazemos coisas que muitas vezes não é certo. A diferença, crianças, entre aqueles que serão salvos e os que não vão ser, é que os que são salvos, eles confessam, eles se arrependem e pedem perdão a Deus. Você sabe o que é confessar? Confessar é assumir que errou, é admitir que o que você fez não foi legal, foi algo errado. E se arrepender e pedir perdão, você sabe? Se arrepender é não voltar a fazer aquilo de errado novamente. É mudar totalmente o estilo de vida e as atitudes. E com a ajuda de Deus, todos nós conseguimos fazer isso. Nós nos confessamos, nos arrependemos e pedimos perdão ao Papai do Céu. E quando nós pedimos perdão de coração sincero, Deus, Ele nos purifica e nos limpa totalmente. Vamos fazer uma experiência para que você entenda o que acontece quando nós pecamos e pedimos perdão para Deus? Vejam só, crianças, esse aqui é o pecado. Olha só. Esse aqui está representando Jesus. Então, quando confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, olha só o que acontece. Vamos ver? Vamos ver que interessante, ó. A transformação que Jesus faz na minha e na sua vida, Ele nos purifica, Ele nos transforma e Ele nos restaura. Olha lá. Nosso coração ele fica puro novamente. Crianças, nunca permitam que maus exemplos, más influências entrem em seu coraçãozinho ou em sua vida. Nunca tenha vergonha de dizer que você serve a Jesus e que você se arrepende dos seus pecados. Vamos agora orar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados? Vamos lá? Posição para a oração. Feche seus olhinhos e vamos orar. Amado e bondoso Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Ó Deus, nós queremos neste momento pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que o Senhor nos purifique e que o Senhor limpe o nosso coração. Continue abençoando a nossa Semana Santa, esteja com cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Beijinho, tchau, tchau, criança. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, mais um dia. Então, vamos lá para a nossa atividade. Preparados para a nossa atividade de hoje? Será apenas uma folhinha, sulfite, tinta guache, qualquer cor, e uma canetinha para finalizar nossa arte. Vamos pegar a nossa mão e vamos passar essa tinta, tá? Para facilitar, você pode fazer da seguinte forma. Pede ajuda a algum adulto, tá bom? Porque depois você vai ter que lavar a mãozinha. Esfrega. Deixa bem molhadinha a mão, tá bom? E aí, a sua folha sulfite, você vai fazer o seguinte, vai pegar a sua mão e vai dar uma carimbada. Eu vou completar aqui meu desenho. Vocês podem fazer isso, tá? Caso a mão de vocês não fique do jeitinho que vocês querem. Pronto. Já lavei minhas mãos. E assim que vocês terminarem de fazer esse carimbo, vocês já lavam a mão, tá bom? Pra não sujar nada em casa. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer o seguinte. Deixar secar e depois a gente volta pra fazer o restante. Depois de pronta a nossa arte, vamos enfeitar. Vamos agora fazer o biquinho da galinha, as perninhas. Vamos lá.
Confesso que eu sou muito ruim nessa parte de desenhar, tá bom? Deu pra perceber, né? Mas eu tenho certeza que você aí de casa vai fazer bem legal. E eu quero que vocês façam bem caprichado, tá bom? Até a próxima atividade, gente. Atividade legal, né? Então, vamos lá para a nossa música oficial da Semana de Oração. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. No amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então não queremos mais estar. Quebrados, e por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.